Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que o mundo não pode compreender, tampouco receber o Espírito Santo, porque a palavra diz, todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, aonde a palavra diz, aqueles que o possuem, na verdade, sabem de onde vem e para onde vai, mas o mundo não pode compreender, assim como a palavra diz que aqueles que estão sempre segundo a reputação, não por si, mas segundo o Espírito, produzindo um testemunho verdadeiro, vai sempre decepcionar, gerar desgosto com aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, porque Jesus já dizia: eles não vos odeiam. Eles, antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles odeiam a verdade que há em vós que expõe as suas mentiras. Assim como ele disse, a condenação é esta: a luz veio para os seus, mas os seus não os quiseram. A luz expõe as suas trevas, as suas más obras. E todo aquele que está nas trevas, ainda que todo aquele que diga que está na luz, mas há trevas, é mentiroso. Assim como ele disse, os mentirosos são o ministério da iniquidade, aqueles que fazem a própria vontade e não segundo a vontade divina, aonde ele dirá, ainda que se diga, a palavra diz que eles iriam fazer sinais ilusórios que fariam até mesmo fogo cair do céu, mas não se iludam, porque a palavra diz até mesmo os escolhidos, se não ficarem firmes no discernimento que se alcança através de uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, alimentando não de leite, mas de um alimento sólido, discorrendo como que adultos e falando de uma sabedoria não da era dos poderosos perversos que já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, se não ficassem firmes no discernimento, seriam enganados. Por isso requer de nós a constante perseverança e jamais a má influência, mas antes apartados dos amantes do prêmio da injustiça, aonde uma vez que aprendemos por revelação divina e não dos meros mortais. Viemos deles, mas não somos deles, aonde há muitos que se julgam ter parte nesse ministério, na verdade não possuem. Somente aqueles que estão interligados por meio de Cristo, a unidade da fé num só coração, num só propósito, num só batismo, o batismo com o Espírito e com fogo daqueles que creem e perseveram, falando em seu nome e jamais utilizando o seu nome em vão, mas antes perseverantes, segundo aquele que nos traz uma alma ancorada à esperança de adentrar as regiões celestiais, aqueles que têm o nome escrito na Terra Santa, a Nova Jerusalém, onde estamos ataviados, aquela que é do alto dos milhares e milhares de anjos, aonde ali seremos como que anjos em júbilo, juntamente com a ceifa e os ceifeiros. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Por isso, perseveramos e estamos sempre constantes, a fim de estarmos apartados de toda injustiça, amando aquele que é justo e que nos justifica, pois sabemos que, ainda que queiram os injustos passar por justos e, na verdade,
querer fazer com que aquele que segue segundo a sua justiça passar por injusto, isto é abominação. E o Senhor, a palavra diz que nos ensina: perdoa, eles não sabem o que fazem, pois fazendo assim acumularei brasas vivas sobre as suas moleiras, porque ireis e não pequeis. Minha é a ira e a vingança, e ele é aquele que está a fazer com que sejam conhecidos. Outra vez vereis a diferença dos que estão segundo o justo, assim como os que servem o rachã, o maldoso. Dele não se permite escarnecer. Confundidos e envergonhados aqueles que se rebelam contra o Deus vivo, segundo concedeu ao Filho juízo de vivos e de mortos. E bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança, pois jamais serão decepcionados. Assim nos diz o Senhor.